Olá, alunos e alunas do Cursinho Popular Edson Luiz, eu sou Gustavo Almeida e vou iniciar uma série de videoaulas sobre o conteúdo de Biologia. Bora então para a primeira aula? Nesta aula será tratado os assuntos de teoria da geração, hipótese de origem da vida, surgimento das primeiras células procariontes e eucariontes e também será apresentada uma série de exercícios para vocês fixarem essa matéria e poderem aprofundar um pouco mais sobre o assunto também. Teorias da geração. Duas teorias se contrapõem em relação à origem da vida e dos seres vivos. Uma é a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, que prediz que os seres vivos surgem a partir dos elementos não vivos. A outra teoria é a teoria da biogênese, onde os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos pré-existentes. A teoria da biogênese é a teoria mais aceita e consolidada atualmente. No entanto, houve-se uma época em que a teoria da abiogênese é que era considerada a correta. No entanto, ao longo de vários estudos, com o surgimento do microscópio, essa teoria foi então refutada por diversos estudos e experimentos de cientistas, dando-se então ênfase e credibilidade para a teoria da biogênese, que é hoje a teoria aceita. Entre os cientistas e pesquisadores que trabalharam para defender a teoria da biogênese, se destacam Red, através do experimento 1668, que foi o precursor, ou seja, iniciou os estudos que levaram à comprovação da teoria da biogênese. O experimento dele é muito conhecido dentro da biologia, no qual ele utilizou frascos e colocou nele pedaços de carne, sendo que um grupo desse frasco foi deixado em aberto, ou seja, sem nenhum tipo de proteção, e o outro grupo do frasco foi então fechado com um tipo de tecido, uma gaze. Passaram-se alguns dias, Red então observou que naqueles frascos que estavam abertos, houve que surgimento de larvas, né, na carne. E nos frascos que estavam fechados, não houve o surgimento dessas moscas, dessas larvas. No entanto, naquele tecido que fechava esse frasco, havia deposição de ovos, de moscas. Então ele chegou à seguinte conclusão, que os vermes não surgem da carne. Eles aparecem quando essa carne tem contato com o ambiente externo e a mosca vem e faz a deposição de ovos. Esses ovos depois se transformam em larvas e posteriormente moscas. Então esse foi um dos experimentos que comprovaram a teoria da biogênese. Posteriormente, já no século XIX, Pasteur reforçou essa hipótese da biogênese através de um experimento também muito conhecido, que foi a utilização de balões com pescoço tipo cisne. Então, dentro desse balão, ele colocou um tipo de líquido nutritivo, submeteu esses balões à fervura e depois de um tempo, ele então comparou esses balões, sendo que um deles ele retirou o gargalo, ou seja, aquele pescoço de cisne. Sendo que nesse que foi retirado, houve crescimento microbiano. Já no outro balão, que não teve esse gargalo retirado, o líquido então permaneceu estéril, ou seja, sem a formação de micro-organismos, sem o surgimento de micro-organismos. A explicação dada foi a seguinte, bem simples. Houve crescimento microbiano no balão que houve o gargalo, o pescoço de balão quebrado, porque a partir de então que retirava esse pescoço, havia contato com o meio externo e então o micro-organismo entrava nesse balão e começava a ter um desenvolvimento e crescimento microbiano. Então esses dois experimentos são os principais
que iniciaram e reforçaram a hipótese da biogênese. Outros experimentos também muito conhecidos é o de Needham e Spallanzani. Needham usou um termo que ficou marcado, que sempre é relacionado a esse pesquisador, que é o da força vital, que seria o responsável pelo aparecimento das formas de vida naquele experimento dele, que ele utilizava caldo nutritivo em frascos. No entanto, Spallanzani replicou esse experimento em Needham e mostrou que só havia aparecimento de vida quando os recipientes fechados e submetidos à fervura eram abertos. Ou seja, se era aberto, tinha contato com o ambiente externo, e o ambiente externo tem micro-organismos que podem, então, favorecer o desenvolvimento de novos micro-organismos. E assim, quando fechados hermeticamente, ou seja, sem contato nenhum com o ambiente externo, esse caldo nutritivo não apresentava micro-organismos. A partir então dessas hipóteses, que corroborou a linha da biogênese, uma pergunta surgiu, que se os organismos surgem a partir de outros pré-existentes, como foi que se originou o primeiro? A hipótese mais aceita e consolidada dentro da biologia é a hipótese heterotrófica, no qual a origem da vida ocorreu por evolução química, onde os primeiros seres vivos devem ter surgido a partir de compostos orgânicos no ambiente primitivo da Terra. Esse ambiente, então, estava rico em substância orgânica, mas sem oxigênio, ou seja, um ambiente anaeróbico. Essa hipótese foi desenvolvida pelos pesquisadores Oparin e Haldane, nos anos de 1920. De acordo com a hipótese heterotrófica, ocorreram reações de fermentação, depois fotossíntese e respiração aeróbia, isso ao longo de milhares de anos. A fermentação é o tipo de reação que obtém energia sem a utilização de oxigênio. A fotossíntese, ela utiliza o CO2, água e radiação luminosa para poder, então, gerar o oxigênio. Então, a partir do momento também que surgiu a fotossíntese, foi, então, sendo liberado oxigênio para a atmosfera, o que permitiu o quê? Respiração aeróbica. Essa respiração aeróbica que utiliza o oxigênio para geração de energia. E nesse período que teve o início da formação dos primeiros compostos químicos, a atmosfera primitiva ela apresentava uma série de gases que hoje não estão tão presentes na atmosfera, principalmente metano, amônia, vapor de água e hidrogênio. E essa atmosfera primitiva ela era submetida a uma série de descargas elétricas, principalmente por questão atmosférica, de raios e também de radiação ultravioleta. Todo esse ambiente é considerado uma sopa nutritiva, que a partir dela surgiram moléculas orgânicas e os coacervados, que são conjuntos de moléculas orgânicas reunidas em grupos envoltos por moléculas de água. Os coacervados são considerados os percussores dos seres vivos. Não são classificados como seres vivos, mas sim como as moléculas que foram percussoras de moléculas mais complexas, do quais depois surgiram os primeiros organismos vivos. O experimento que procurou replicar então esse ambiente atmosférico primitivo foi o experimento Miller-Urey. Ele então simulou as condições da Terra em seus primórdios. Ele utilizou os gases da atmosfera primitiva, metano, amônia, vapor de água e hidrogênio, e submeteu então a uma série de descargas de faíscas elétricas, do qual ele comprovou que esse ambiente
E esse tipo de pressão atmosférica favorecer a formação de moléculas orgânicas, como os aminoácidos, que são unidades que formam as proteínas. Dito isso, é importante também destacar o quanto o oxigênio é primordial no surgimento dos seres vivos. Nesse gráfico nós podemos observar que os níveis de oxigênio eles estão relacionados ao surgimento de bactérias fotossintetizantes, de eucariontes fotossintetizantes aquáticos e o surgimento de plantas aquáticas. A partir do momento que os primeiros organismos fotossintetizantes surgiram, eles começaram então a liberar através das suas reações o oxigênio na atmosfera. Quanto maior for o nível de oxigênio, maior foi a capacidade de novos organismos de desenvolverem e atingirem um nível estrutural fisiológico mais complexo. Então, o oxigênio está intimamente relacionado ao surgimento dos micro-organismos e organismos mais complexos. E em relação ao surgimento das primeiras células procariontes, essas células elas apresentam uma estrutura membranosa, parede celular e de DNA. Uma estrutura mais simples, onde o DNA ele não há a carioteca, ele é disperso por todo o organismo, e os organismos procariontes mais conhecidos são as bactérias e cianobactérias. Agora nós vamos conferir aqui a evolução das células procariontes para as eucariontes. Então a célula procarionte inicial ela teve dobramentos da membrana plasmática e aumento da célula. Com o aumento da célula houve também diferenciação das organelas do envelope nuclear e também formando o núcleo. A célula eucariótica então apresentava já membranas internas. Essas membranas internas elas então criaram um envolto nuclear e o material genético então ficou dentro desse envelope nuclear. Isso então tudo levando em consideração a evolução de tempo. Então são vários anos, vários períodos para que a célula procariótica chegasse até ter a estrutura de uma célula eucariótica. Aí, em relação ao surgimento das células eucarióticas, a multicelularidade surgida de forma independente a partir de grupos distintos de celulares eucariontes ocorreu após sucessivas divisões celulares. Para você ter uma ideia, os primeiros fósseis multicelulares eucariontes são de animais e vegetais marinhos, cerca de 670 milhões de anos. Ou seja, são milhares e milhões de anos de evolução, desde a célula procariótica, passando pela célula eucariótica. Os eucariontes são seres vivos estruturalmente e fisiologicamente mais complexos, enquanto os procariontes são mais simples. Em termos de evolução da célula procariótica para a eucariótica, essa figura permite a gente observar ao longo de bilhões de anos, desde a formação da Terra, que houve uma evolução fisiológica e estrutural de forma complexa e que considerou a diversidade tanto animal quanto vegetal ao longo do tempo biológico e geológico. É importante a gente frisar que a evolução é contínua, ela não para, no entanto ela leva milhares de anos. Então a gente pode observar nessa figura um exemplo tanto de evolução biológica e geológica.